O presidente Putin e os burocratas do Kremlin anunciaram que 2001 foi ótimo. A Rússia cresceu 5%, investimentos 8%, produção industrial 5%, saldo na balança comercial de 50 bilhões de dólares. Em suma, as coisas não podiam estar melhores. É uma pena que a população russa tenha uma opinião tão diferente. Filas, de fato, são coisas do passado. Os supermercados estão abarrotados, os shopping centers também. Só falta dinheiro. Porque a realidade do russo normal é bem mais humilde. O velho ábaco, em vez da máquina de calcular. Cartão de crédito é o cartão da vendinha. É nas feirinhas que se compra tudo e, sinal dos tempos, sem embalagens. Tudo se leva em sacos plásticos. Os ovos são arrumados em cestinhas trazidas de casa. Esses eram hábitos de 50 anos atrás. Quando eu pergunto como as coisas estão, essa senhora diz que está tudo pior, tudo muito caro, que era melhor antigamente. É claro que a transição do comunismo para o capitalismo não seria indolor, milagrosa, mas nem o mais pessimista esperava esse desastre. O empobrecimento da Rússia nos anos 90 é um fato inédito na história de países industrializados e que não estavam em guerra. A Rússia perdeu quase a metade da riqueza do país. Para se ter uma ideia, no auge da crise alemã, que provocou a ascensão ao poder de Hitler, os alemães empobreceram 15%. A Grande Depressão dos Estados Unidos, depois da queda da Bolsa de Nova York, em 1929, os americanos empobreceram 28%. Aqui, isso foi quase o dobro. Como é que o castelo russo desabou? Primeiro é importante se perguntar quem eram os donos do castelo. Na Rússia, saiu de campo Marx, foi substituído pela máfia. Quem tinha o poder se aliou com quem tinha dinheiro e, num passe de mágica, comunistas, em perfeita metamorfose, viraram capitalistas. Ao contrário dos outros países do leste europeu, que elegeram num primeiro momento ex-prisioneiros políticos, a Rússia escolheu Yeltsin, 30 anos, membro do Partido Comunista. Depois, Putin, 16 anos na KGB. O período de Yeltsin foi o pior. A dívida externa da Rússia pulou de 5 bilhões de dólares para 150 bilhões. Num país em que tudo era do governo, portanto de todos, as privatizações foram escandalosas. Durante 8 anos da década de 90, a Rússia lucrou pouco mais de 9 bilhões de dólares, vendendo 133 mil empresas. Faça as contas, cerca de 70 mil dólares cada uma, baratinho, o preço de um carro de luxo. O Brasil, mais ou menos no mesmo período, ganhou 67 bilhões de dólares, privatizando muito menos. Vamos para fora de Moscou. A 100 quilômetros, a cidade de Pavlov Passad já foi uma das 5 mais ricas da região. O prefeito nos recebe, é um ex-deputado. Ao contrário dele, a cidade encolheu. Ele diz que as fábricas foram privatizadas, mas que ninguém sabe quem é o dono, quem tem o controle realmente. Nessa cidade, a maior fábrica, a Exiton, produzia componentes eletrônicos para foguetes, os Soyuz, os Buran. Nela trabalhavam 10 mil pessoas, hoje trabalham 800. Mas, de certa forma, o maior desastre aconteceu no setor têxtil, que era o mais forte daqui. Essa fábrica era do tempo dos czares, é famosa na Rússia. Apesar do barulho, na verdade, ela está semi-vazia. Alguns operários pingados aqui e ali. As máquinas são muito velhas. Na Rússia, isso é um problema. Em média, ela já tem 10 anos. Uma tecnologia ultrapassada e bota ultrapassada nisso. A fábrica produz lenços floridos, coloridos. Tem mais de 200 anos. Já teve 4 mil empregados. Hoje, só tem 600. Esse é o orgulho deles, uma nova máquina italiana que dá de goleada em produtividade contra a obsoleta, lenta máquina humana. É difícil para eles a adaptação a esses novos tempos. A Rússia, de uma maneira geral, gasta 3 vezes mais energia e 3 vezes mais gente para fazer um produto igual ao de uma indústria do Ocidente. O diretor da fábrica nos recebe, está feliz, satisfeito com a privatização, ele é um dos donos. Somos mais eficientes, ele diz. Essa é a nova Rússia, um parque de diversões para poucos, igualzinho à velha Rússia. É como um carrossel, roda, roda e fica tudo na mesma, no mesmo lugar.
Amanhã nossos repórteres mostram como parte da população russa mergulhou no consumismo e o país se viu obrigado a importar todo tipo de produto. Hoje o correspondente Marcos Uchoa mostra que depois de passar por uma crise econômica que atingiu o auge em 98, o país importa quase tudo o que consome. Esse é um lugar especial em Moscou, um local para se escapar da selva do dia a dia. No fim de semana tem cavalinhos para as crianças, até camelos. Na Rússia, eles não são importados, existem na parte asiática do país. Mas mesmo ali, um certo mundo cão se espera na porta. O empobrecimento da população fez surgir uma feirinha de filhotes de animais. Muitas têm vergonha de aparecer na televisão, mulheres que levavam uma vida razoável, mas que agora têm que ficar em pé o dia inteiro num frio de lascar para tentar algum lucro dos frutos de seus animais de estimação. Mas elas são bem-humoradas, e nos tempos atuais, na Rússia, esse é um sentimento ainda mais precioso. O russo tem um lado bem alegre, festeiro, que gosta de cantar e dançar, e esse lugar foi construído pelos comunistas para mostrar para a população que havia razão para isso. Cada pavilhão desse tinha um tema, exibia as conquistas e o progresso da União Soviética, o Eldorado prometido e, segundo eles, cumprido. Não era bem assim. O pavilhão da energia atômica pintava um mundo de fartura, não previa o desastre de Chernobyl, a maior tragédia nuclear da história do planeta. Os aviões Tupolev, já enferrujando, não contam que o famoso engenheiro foi um prisioneiro político na Sibéria. O outrora poderoso Exército Vermelho é hoje um quarto do tamanho de 10 anos atrás. As bombas atômicas ainda existem, restos de uma superpotência que já dominou até o espaço. Acorda, Rússia, o mundo mudou. 98 foi o ponto baixo, o ano da grande crise econômica, mas nos 2 últimos anos as coisas melhoraram, principalmente na região de Moscou, que representa 80% da riqueza da Rússia. Lenin provavelmente não gostou, mas os russos pularam direto do comunismo para o consumismo. Hoje tudo virou um imenso shopping center, vendendo todo tipo de cacareco e eletrodoméstico. Os ricos na hora do recreio. Com o fim do comunismo se prometeu maior produtividade, uma economia mais dinâmica. Nada disso. A velha indústria local não aguentou o tranco da concorrência ocidental. Quase tudo é importado. O consumidor compra o novo, o diferente, até 10 anos atrás, o proibido. Esse vendedor diz que nunca se vendeu tanto telefone celular, que 98 foi um ano pior, mas que as coisas estão melhorando. Há divergências. Esse ex-militar trabalha fazendo churrasquinho do lado de fora de um restaurante e quer nos mostrar algo. Essa carne de porco apetitosa veio do Brasil. A Rússia hoje tem que importar até comida, num país que já foi exportador. O russo também é bem sentimental e busca um mundo idílico. Conquistou mais liberdade para comprar o que quiser. Está bem mais próximo do Ocidente. Só falta um detalhe: dinheiro. Para uma estátua, a da Liberdade de Nova York, de gelo, ou para a de Lenin, o velho líder comunista, é fácil estar de pé, altivas. Mas para os russos, de uma maneira geral, a vida foi ladeira abaixo. E só agora, aos poucos, e com muita dificuldade, eles começam a se levantar.